Olá, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Teologia. Hoje eu estou aqui para trazer para você mais uma dica de literatura teológica, tá? Nosso canal ele é um canal interdenominacional, então você vai ver aqui diversos tipos de literatura. Você vai ver literatura evangélica, você vai ver literatura católica, você vai ver literatura de todos os gêneros, inclusive filosóficas também. A gente vai colocar algumas coisas porque acrescenta ao pensamento teológico, tá? E hoje eu trouxe esse livro e é até interessante porque é um tema um tanto espinhoso, né? Você trazer um livro sobre o inferno, hoje em dia muita gente vai perguntar, mas poxa, tanta dica de livro, você vai trazer logo um livro sobre o inferno. É, pessoal, mas a gente precisa entender que se o inferno está na Bíblia, é preciso a gente refletir sobre ele, sim. E hoje o que mais tem é igrejas que não falam mais sobre essa realidade, tanto do céu como do inferno. O próprio Senhor Jesus Cristo foi um dos que mais falou, se não a pessoa que mais falou do inferno em toda a Bíblia. E se ele falou é porque ele queria evitar que nós fôssemos parar num lugar como esse. E hoje a gente tem esse livro de um autor católico, que é o Monsenhor de Segur, um clérigo católico, e ele escreveu esse livro chamado O Inferno, se existe, o que é e como evitá-lo. Eu vou abrir ele aqui para vocês terem uma ideia do que esse livrinho trata. É um livro de pouquíssimas páginas, tá? Ele não chega a 150 páginas, ele chega a 135 páginas. E a gente vai para o que é mais interessante aqui. Independente de você ser católico ou evangélico, eu recomendo essa obra para você. Porque ele vai tratar de um assunto que tanto católico quanto evangélico, ele é muito caro para nós. Ele não é um assunto de pouca relevância, né? E hoje a gente vê pastores falando que o inferno está vazio, temos padres dizendo que o inferno é uma construção social, que o diabo é uma construção da sociedade, que ele não existe, né? Então a gente precisa ter cuidado e analisar se realmente é isso. A gente vai para o capítulo 1, o inferno existe. Aí na página 25, é a crença de todos os povos, de todos os tempos. Não se inventou e nem se poderia inventá-lo. Foi Deus mesmo quem nos revelou. Se realmente existe o inferno, por que de lá nunca ninguém voltou? E aí ele vai contar algumas histórias, né? Histórias que vão tratar sobre essa questão do inferno. Histórias reais. Algumas outras trocando o nome das pessoas para não expor, mas histórias reais, né? Temos o doutor Raymond Diocles, o jovem religioso de Santo Antônio, a cortesã de Nápoles, e aí ele vai. Por que tanta gente se esforça para negar a existência do inferno? Essa é uma boa pergunta, né? Por que tanta gente hoje busca negar a existência de um inferno? Querem pregar uma Bíblia que existe um Deus que é só amor, que não é justiça, né? Querem pregar que não existe o inferno, que existe apenas o paraíso, e pregam o universalismo, que depois que as pessoas morrerem todos vão ser salvos. Será que é isso mesmo? Será que não vale a pena um exame mais cuidadoso sobre isso? Que bem acreditariam no inferno se os mortos ressuscitassem mais? E aí ele vai para o capítulo 2. O que é o inferno? As ideias falsas e supersticiosas acerca do inferno. Então, ele vai tratar sobre falácias e superstições acerca dele. O inferno consiste, sobretudo, numa pavorosa pena de danação. Isso aqui é interessante. A gente fala, né? Às vezes a gente fala ou ouve falar, né? Eita danado, né? Isso aí é um linguajar de uma pessoa que está na danação do inferno. O inferno consiste, sobretudo, numa pavorosa pena de danação. E é o que as escrituras afirmam realmente. A Bíblia afirma que o inferno é um lugar de tormento e de punição. Em segundo lugar, o inferno consiste na dor horrível de fogo. O inferno é feito de fogo, fogo que não se apaga. O fogo do inferno é sobrenatural e incompreensível. E aí ele vai colocar vários casos aqui, situações de histórias, né, reais de pessoas que
Uns acreditaram no inferno, outros duvidaram, e vão ter ilustrações sobre isso. O fogo do inferno é um fogo corpóreo. Ainda que seja corpóreo, o fogo do inferno atinge as almas. Onde está o fogo do inferno? O fogo do inferno é um fogo tenebroso, visões de Santa Teresa. Que outras grandiosas penas acompanham o sombrio fogo do inferno? Sobre a eternidade das penas do inferno. É uma verdade da fé revelada sobre o inferno ser necessariamente eterno devido à natureza da mesma eternidade. Mais uma razão para a eternidade das penas, o vazio de graça. Então, ele vai tratar até o final aqui. No final ele vai tratar sobre conclusões práticas e o epílogo. Por que ler esse livro? Certamente é um dos livros que me chamou muita atenção pela seriedade que o autor trata esse tema. Ele trata com devoção e com uma preocupação pastoral com as almas. Nós temos que ter cuidado para não querer ouvir aquilo que os nossos ouvidos acham que tem que ouvir, e sim ouvir a verdade. E o inferno é uma realidade tanto quanto o céu. Jesus Cristo veio para salvar o homem da condenação do inferno. Ele veio para libertar o homem desse destino terrível. E esse livro ele vai trazer exemplos e passagens das Escrituras que mostram a realidade do inferno, mostram a preocupação que nós devemos ter com esse tema tão tenebroso e também nos ensina como escapar do inferno, que é através da mediação, através do perdão de pecados que foi comprado por Jesus Cristo na cruz. Então, fica aí a dica para você, Monsenhor de Ségur, o inferno. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até mais.